Olá, irmãos, olá, amados, olá, queridos, graça e paz, pastor Elias Santos. Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Eu orando, pedindo a Deus uma mensagem para estar compartilhando com os santos irmãos que me assistem, que é inscrito no canal, nosso canal, e aqueles que vão se inscrever, eu pedindo uma palavra a Deus, meditando em tudo que está acontecendo nesses últimos tempos. Nós sabemos, amados irmãos, que quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Nós sabemos que os sinais mostram que a qualquer momento Deus nos levará desta terra. Amém? Se Ele não voltar, se a gente não alcançar a volta dEle, mas Ele está levando o seu povo. Ele não nos trouxe para este mundo para ficar aqui. Ele nos trouxe com uma semente. Ele nos trouxe com uma missão, Ele nos trouxe com uma missão. Estou com a palavra semente na cabeça direto, né? Então, meus amados irmãos, eu orando pela madrugada, eu recebo muito pedido de oração de irmãos, oração por casamento, pessoas enfermas, filhos nas drogas, irmãos que estão com os filhos nas drogas. Irmãos, como é que eu posso, irmão? Como é que eu posso... Eu acompanho o sofrimento de muitas irmãs que estão com os filhos nas drogas. Eu acompanho direto. Como é que eu posso me calar? Como é que eu posso me calar? Eu não posso fazer muita coisa, eu não sou Deus, mas eu posso orar. Eu posso orar. Como é que eu posso, irmãos? Como é que eu posso? Eu oro. Mas como é que eu posso apoiar um cidadão que apoia aborto, que apoia liberação de droga? Como é que eu posso? Vem como estás, mas não vai permanecer. Nós lutamos, nós fazemos acepção de pessoas. Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Um dia, irmão, um dia eu fui um alcoólatra. Um dia eu fui um prostituto. E Jesus me alcançou. Mas eu não continuei fazendo a mesma coisa. Ele diz, vem como estás. E eu sabia o que eu sofria lá, e eu era preso, escravizado. Eu era escravizado, eu não tinha força de sair de lá. Então muitos amigos meus morreram lá, não tiveram força para sair. Muitos saíram como eu. E como é que hoje eu vou apoiar o aborto, hoje eu vou apoiar a criminalidade? Não. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Eu amo o ser humano, mas eu não vou concordar com a prática, porque eu sei que a pessoa está sendo um escravo. Então eu não posso ficar calado, eu oro, fico orando, e Deus me deu esta palavra, eu orando, refletindo tudo que está acontecendo. Irmão, crente não é agente secreto. Crente em Jesus Cristo, a gente não vai se alegrar com o sofrimento das pessoas. Eu não me alegro quando uma mãe perde um filho nas drogas, eu não me alegro, eu choro, eu sofro. Eu não me alegro quando uma mulher perde o marido nos vícios. Eu não me alegro, eu choro. Deus sabe, Deus me fez assim. Deus me fez para ter sentimento pelas pessoas. Um pastor, um líder, ele não é um carrasco, ele não é feito de ferro, ele é um ser humano. Já pensou, você prega, visita aquela pessoa e de repente aquela pessoa é tombado aí no mundo do crime, é tombado aí fora. Meu Deus, a gente se sente tão impotente. O verdadeiro sentido de um pastor é que todos tenham o pleno conhecimento da verdade, que todos alcancem Jesus. A gente chora, a gente sofre quando alguém se desvia do caminho do Senhor e não volta mais. Jovem, você que está pensando em se desviar, você que foi nascido e criado, você foi nascido, sua mãe, como eu, né? Você, desde pequeno, você na congregação, orando, cantando, não se desvie não, porque muitos não têm
a oportunidade de voltar. Deus me deu a segunda oportunidade, eu voltei. Estou aqui hoje, fazendo a obra de Deus, chorando, gemendo, sofrendo, sendo perseguido, mas estou aqui porque eu tenho uma missão. Mas você que está pensando em se afastar, não se afaste não, meu amado irmão. Não se afaste não, jovem. Continue firme aí. Não vale a pena. Nós estamos estragados para o mundo. Quantas vezes eu dizia, eu vou viver minha vida, eu vou sair. Chegava lá, irmãos, eu estava estragado, as pessoas me desprezavam. Por quê? Por quê? Porque eu não tinha jeito ali, eu estava estragado para o mundo. Jesus tinha me tirado de lá. Como é que eu ia voltar para lá? Eu tenho que ir lá para pregar a palavra, para mostrar de onde eu saí. Mas eu não posso ir para lá e ficar, porque aquilo não traz prazer. Eu era preso, eu dizia, eu não vou beber mais. Mas quando pensar que não, eu já estava bebendo. Eu dizia, eu não vou fazer mais isso. Quando pensar que não, eu já estava fazendo. Eu era preso, eu era dominado. Então eu oro porque muitos aí estão presos, eles querem sair, mas eles estão presos. Eu escuto do relato eu já fiz muitas programações em rádios comunitárias, e eu recebi a ligação pela madrugada, pastor, me ajuda, pastor, eu estou em ponto de enlouquecer, eu já fumei aqui, eu já bebi, eu estou em ponto de enlouquecer, ora por mim, pastor. E a gente começava a chorar, a equipe de pastor que estava no estúdio de rádio, a gente começava a chorar porque a gente se sentia impotente, porque a gente não pode fazer nada, a gente pode pedir a Deus, mas tudo é no tempo de Deus. A gente orava, clamava, e passava o tempo, a gente via irmão chegando na igreja, dizia, tá vendo, aquele dia quem ligou foi eu, hoje eu estou aqui. A gente ficava alegre, a gente ficava tão alegre. Não tinha salário melhor, irmão, daquilo que ver aquela pessoa entrando lá, dizia, olha, naquele dia eu estava para me matar, estava com uma arma ali, estava com muito remédio ali, hoje eu estou aqui. Irmão, nós viemos esse mundo para isso, nós viemos esse mundo para isso, irmão. Nós temos uma missão, mesmo que nos persiga, mesmo que nos venda, mesmo que nos caluniem, nós temos essa missão. Então a gente não pode se calar vendo inocente sendo preso, vendo inocente sendo torturado, irmãos. A gente não pode se calar, a gente não pode, é como servo de Deus, cadê o amor? Nós temos que amar, irmão, nós temos que amar, nós estamos só da boca para fora. Oh, amada irmã, se fosse Deus o livre, fosse um filho teu, se fosse um marido teu, o que é que tu faria, minha irmã? Então vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nação, irmão. Não vamos se alegrar porque muitos estão sendo vítimas aí, irmão. Muitos estão sendo encarcerados, muitos estão sendo presos inocentemente, irmão. Qual foi a prova que tem? Mostra a prova, mesmo com prova, mas a pessoa, se a pessoa quiser mudar de vida, porque todos que estão dentro da igreja são ex alguma coisa. Jesus diz, vem como estás, agora não vai permanecer. Amém? Então nós temos que orar, e eu pedindo uma palavra, Senhor, eu quero trazer uma ministração, o que é que eu vou pregar, Senhor? Eu estou a par de tudo que está acontecendo aí, irmão, todo mundo. Eu não sou do mundo, eu estou do mundo, eu estou a par de tudo que está acontecendo aí. Eu recebo vídeos, ligações de pastores, de irmãos, e eu fico analisando. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu não pego informação de fontes aí que são caluniadoras, fontes mentirosas, não. Eu analiso uma informação. Eu peço confirmação a Deus. Irmãos, nós temos que... Quem ora, ore mais. Você que é servo de Deus, porque todos nós somos servos, nós vimos para servir. Vamos descer mais, vamos orar, para que a gente não esteja eu falando, a irmã diz, eu digo, eu vou fazer um jejum, eu vou orar. Isso é idolatria. Idolatria, irmão, sabe o que é idolatria? Idolatria é adorar uma imagem de escultura. Idolatria é adorar um cachorro. Idolatria é pecado de feitiçaria. Fazer uma consagração a Deus, isso não é idolatria. Sem sacrifício ninguém verá a Deus, sem santificação. Irmão, se os filhos das trevas,
Isso é idolatria. Os filhos das trevas, eles fazem rituais em cemitério. Eu não quero me aprofundar nisso aqui, mas se eu for me aprofundar, eu vou dizer muita coisa, mas o intuito não é esse. Então, idolatria é o que eles fazem. Meia-noite, 2 horas da manhã, dentro de cemitério, comendo víscera, isso é idolatria. Mas se aproximar de Deus, ninguém se aproxima de Deus numa espreguiçadeira. Ninguém se aproxima de Deus numa casa de campo, na praia, dormindo. Se aproxima de Deus jejuando, orando. Castas e demônios só saem com jejum e oração. Se aproxima de Deus descendo, se humilhando. Deus é santo e exige santidade. Não tem nada de idolatria. Vocês podem me taxar do que vocês quiserem, mas eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar fazendo a diferença, porque foi para isso que Ele me tirou das trevas. E eu pedindo uma palavra, irmãos, pedindo uma palavra que Deus me deu, Provérbio 19, capítulo 19, versículo 16, diz assim, ó, quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se a transgressão, o pecado. Quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se as transgressões, mas o justo verá a sua queda. Olha aí. Quando se multiplica os ímpios, a impiedade, ímpio quer dizer o quê? Ímpio é aquele que pratica o mal e tem prazer. Uma pessoa que não está na congregação não é ímpia, não. Ímpio é aquele que comete todo tipo de atrocidade. A pessoa não rouba, mas aplaude quem rouba. Ele apoia quem rouba. É ímpio. Ele não tem coragem de roubar, mas ele apoia, ele protege, ele defende. Ele é pior do que quem rouba. Esses são os ímpios que fazem o mal. A pessoa não violenta a criança. A pessoa não faz aborto, mas apoia. Como é que uma mulher vai orar para Deus livrar seu filho das drogas e vai votar num cidadão que é a favor das drogas? Crente não é nenhum imbecil, crente não é nenhum... Crente pensa, Deus nos deu sabedoria para pensar como Ele deu a Salomão. Como é que a gente está orando para que Deus venha livrar nossos filhos na escola das drogas e a gente vai e volta num camarada que é a favor de droga? Ah, irmão, não se envolva em política, irmão, pregue a palavra, irmão. Irmão, a gente não pode não pode ser um agente secreto. Como líder, a gente temos que falar, que ensinar, a pessoa segue se quiser. Mas não dá para dizer que é um cristão apoiando o aborto, não dá para dizer que é um cristão, não dá para dizer que é um crente em Jesus. Pode ser um crente em outra coisa. Você é crente em quê? Mas em Jesus, crente em Jesus, Jesus nunca apoiou o aborto, Jesus nunca apoiou a liberação de droga, Jesus nunca apoiou a injustiça. Jesus é justo e nós temos que ser imitador dele. Então não vou apoiar a injustiça. A balança não pode pesar só para um lado só. Nós temos que ser justos. Errou, vai pagar o seu erro. Mas se arrependeu. O que era que Jesus dizia? Vai e não peques mais. Não é, irmãos? Então a gente não pode. Não, porque nós temos... Isso faz parte da pregação. Faz parte da pregação. A gente não pode pregar. Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém? Então, imagine se fosse um filho teu, uma pessoa da tua família, no instante ia dizer, não, mas foi fulano que lhe induziu, não sei o quê. Sempre tem, puxando a sardinha para o seu lado, irmãos. A gente não pode ser meu filho, pode ser minha filha, errou, vai se consertar. Também pode não ser. Eu sempre pastoreei a igreja e a mesma disciplina para os meus, da minha família, era para aqueles que não eram. Afinal de contas, o que foi que Jesus disse? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, não é aquele que faz a minha vontade. Então a família cristã, a família crente em Jesus Cristo é aquele que obedece. Então da mesma forma que um pastor trata um filho, ele trata um que não é filho também, porque não é filho biológico, mas é filho espiritual. O nosso amor é um só. Eu não vou proteger como a gente vê muito aí. O pastor tem um filho, aí se envolve com a filha da irmã,
mexe com a filha da irmã. Não, 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 minha irmã, a senhora, não, meu filho ele não vai casar, não, vai casar. Mexeu com a filha da irmã, vai casar. Se você não queria nada com ela, por que mexeu com ela? Isso é justo, isso é justiça. Deus está vendo tudo, irmão. A gente não pode se esconder detrás de uma Bíblia. Não, Deus está vendo tudo. Então, quando o ímpio se multiplica, o ímpio é aqueles que gostam do mal, que fazem, aqueles que fazem, aqueles que aplaudem. Ele se multiplica, irmão. Quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Nós veremos a queda. Nós veremos aquele que está praticando, mas não é de lá, ele se converte. Agora aquele que é de lá, nós veremos. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Não é? Versículo 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícia à tua alma. Exemplar, corrigir. Irmãos, tem uma história aqui, um caso verídico, uma história porque já passou, né? Mas um caso que eu creio que as pessoas antigas aí, os irmãos mais antigos, já ouviram falar nessa história. Que a mãe, o filho fazia furto na rua e a mãe chegava, não perguntava de onde foi, fulano me deu, vamos lá para ver se foi fulano que deu mesmo. A mãe dizia, vai buscar mais, o menino chegava com um pequeno furto, a mãe guardava, vai buscar mais. Um certo dia ele foi preso. Eu estou sendo bem rápido. Um certo dia ele foi preso, a polícia chegou, prendeu ele e levou ele preso. E ele pediu a visita da mãe dele lá, na prisão. Quando a mãe dele chegou lá, ele pediu para a mãe se aproximar para dar um cheiro da mãe. Ele deu uma mordida tão grande na venta da mãe que arrancou um pedaço. E os policiais disseram, está vendo que esse daí não tem mais jeito? Olha como ele é mau, a mãe dele veio aqui e ele tentou matar a mãe dele. Sabe o que foi o que ele disse? Ela é a culpada, porque se ela tivesse me corrigido, no primeiro furto que ele fez, a mãe tivesse pegado ele e tivesse ido lá, mandado ele devolver, ele não estava preso, ele foi se acostumando. Então, mães, educa teus filhos, pais, educa teus filhos. Eu sei que não é fácil. E o lugar de criar filho, o lugar de levar filho é dentro da congregação, é lá, na escola dominical, no estudo bíblico, no louvor, no acampamento. Irmão, se lá dentro ainda acontece coisas ruins, imagine fora. Então não podemos, irmão, negligenciar. Não podemos, olha só. Então, castiga o teu filho. Castigar é o quê? É orientar, é dizer, meu filho, não faça. A repetição, a raiz do aprendizado é a repetição. Não faça. Até muitas vezes dá até umas palmadinhas, irmão. Dói muito mais na gente, mas é melhor a gente mesmo bater do que a polícia bater. A polícia não vai escolher lugar para bater. Os pais não. Muitas vezes quando a gente corrige nossos filhos, dói mais na gente. Eu vou para um quarto e começo a chorar. Eu gostaria de não ter feito isso. Mas temos que fazer, irmãos. Porque senão nossos filhos desandam. E a mais tarde vai culpar quem? Meu pai foi um banana, meu pai não me corrigia, minha mãe. Como essa história que eu contei. Ele tirou toda a culpa e colocou a culpa na mãe dele e refletindo direitinho. É verdade, ela foi omissa, como os filhos de Eli, Ofni e Finéia. Eli fazia vista grossa, ele se prostituindo no templo, eles pintando e bordando, roubando, e Eli fazendo vista grossa. Irmão, não podemos fazer vista grossa nem dentro de casa, nem aí fora, irmão. Fulano está roubando, mas pelo menos ele divide comigo não. O que entra na minha casa é a suor do meu rosto, não é furto de roubo, não. Ele roubou, mas ele dividiu, comigo não. Comigo que entra na minha casa vem das mãos de Deus, vem do suor, do trabalho, do rosto, vem das mãos de Deus. Não, de forma nenhuma. Não, você tá equivocado. Não, ser crente não é isso, não. Ser crente em Jesus não é assim, não. Ser crente no diabo é assim, mas ser crente em Jesus, tem crente em tudo que é. Tem crente no cachorro, tem crente na vaca, tem crente no diabo. Agora, crente em Jesus não é desse jeito, não.
O caminho é estreito, te converte. O caminho é estreito. Olha aí. Castiga o teu filho e farás descansar e darás delícia à tua alma. Nós vamos ter a consciência tranquila do dever cumprido, não. Eu já vi uma mãe dizer, pastor, olha, o meu filho está trilhando um caminho aí, que eu estou orando por ele, não desisti dele, mas eu tenho minha consciência tranquila que eu fiz de tudo. Mas eu não desisti dele, ele vai voltar, eu estou orando, eu estou colocando a mão na cabeça dele, eu estou profetizando, e eu creio que esse filho vai voltar também, porque a mãe não desistiu, a mãe e o pai faz tudo que está ao alcance. Agora ser cúmplice, permitir que o filho leve mulher para casa, não, irmão, sexo só no casamento, só depois do casamento. Aí faz sexo aí depois vai ter que matar, porque não pode criar, não tem um pai junto, aí vai ter que fazer aborto. Meu irmão, o aborto é matar uma geração, porque aquela criança vai ter filho, vai ter uma geração. Então, um abismo chamou outro abismo. Então a gente não pode dizer que é crente em Jesus e apoiar quem apoia aborto, apoiar quem apoia droga, quem apoia pedofilia. Não, irmão, crente no diabo que apoia isso. Me desculpa, porque não entra, não vai existir um crente em Jesus. Jesus não apoiava isso, como é que a gente seguidor dele vai apoiar? Olha o 17, castiga o teu filho e te farás descansar e darás delícia à tua alma. 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com a palavra, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então, o servo de Deus, ele não vai cogitar em dois caminhos. Então, a profecia é a palavra dentro da Bíblia. Eu não li um livro de um pastor aí, não. Eu li a palavra de Deus. Amém? Quando a gente coloca a palavra em prática, a gente é bem sucedido. Eu vou orar por você nesse momento, amém? Coloca teu nome aí, nome do teu filho, nome da tua nora, nome da tua família aí, que a gente vai orar. Nós estamos orando pela madrugada, amém? E nós vamos ver, em nome de Jesus, eu creio em dias melhores, eu creio que 2026 vem aí. Se a gente não se acomodar, se a gente guerrear, nós estamos em guerra, irmãos. O bem contra o mal, amém? Nós vamos ser bombardeados, apedrejados, perseguidos, né? Não, mas a gente temos que, quem nos sustenta é Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, eu te agradeço por mais uma oportunidade de pregar a tua palavra, de transmitir a tua palavra. Pai, dê coragem ao teu povo, teus servos, tuas servas, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecer firme, permanecer no amor, permanecendo pregando a tua palavra. Pai querido, Pai santo, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre. Amados, nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, colabore, seja um mantenedor, uma coluna desse ministério. Amém? Graça e paz.